Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense, dizendo que nós abrimos este programa no dia de ontem, fazendo referência ao vandalismo acontecido em Brasília no dia 8 de janeiro passado, quando foram depredadas dependências dos três poderes da República: legislativo, executivo e judiciário. No curso do dia de ontem, em Brasília, o presidente Lula, o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, e a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, fizeram manifestações públicas lembrando o vandalismo. O primeiro a falar foi o presidente Lula. Vamos ouvi-lo. A gente não esquecer nunca da tentativa de golpe que foi tentada no dia 8, uma tentativa de golpe que possivelmente poderia ter sido organizada para o dia 1º e que não foi por causa da quantidade de gente que tinha em Brasília, mas que eles tomaram a decisão de fazer aquele vandalismo, sabe, que nenhum de nós estávamos habituados a assistir no Brasil. Eu sempre que eu lembro daquilo, eu lembro de quantas vezes eu vim a Brasília desde 1978, fazer protesto, reivindicar aumento de salário, reivindicar coisa para o movimento sindical, reivindicar coisa para o movimento sem teto, reivindicar coisa para os caras que vinham aqui brigar por moradia, regulamentação de lei. E nós nunca tivemos nenhuma intenção de invadir o Congresso Nacional, de invadir a Suprema Corte, de invadir o Palácio do Planalto. A gente vinha aqui fazer nosso protesto, dizia o que a gente queria e voltava para casa, na maioria das vezes sem conseguir o intento que nos trouxe a Brasília. Mas essas pessoas resolveram dar um passo adiante e resolveram fazer uma tentativa de golpe nesse país. Depois do presidente Lula, foi a vez, na abertura da sessão do Senado, no início da tarde, da fala do senador Rodrigo Pacheco, tratando da questão, ressaltando o fortalecimento da nossa democracia. Vamos ouvi-lo. Hoje, dia 8 de fevereiro de 2023, completa um mês dos atos antidemocráticos que ocorreram na Praça dos Três Poderes logo após o início do ano. Uma minoria inconformada tentou tomar de assalto os poderes da República e atentou contra a democracia brasileira. O Brasil e o mundo assistiram estarrecidos. Porém, a resposta das instituições foi célere e firme. No dia seguinte aos atentados, em reunião inédita e histórica, realizada em caráter emergencial, os chefes de poderes e os representantes dos estados brasileiros vieram a Brasília demonstrar solidariedade e união. A reunião de forças demonstrou a resiliência da democracia. A violência dessa minoria antidemocrática não representa o povo brasileiro, nem tampouco a vontade do povo brasileiro. Esse episódio deplorável não será esquecido e produzirá consequências severas aos responsáveis. Como já disse, as instituições brasileiras não se eximirão de investigar e punir exemplarmente todos os criminosos envolvidos, direta ou indiretamente, naquela barbaridade. No Senado Federal, trabalhamos em conjunto com a Polícia Legislativa e com a Advocacia do Senado Federal para identificar os criminosos e representá-los junto ao Ministério Público Federal. Muito bem. Por último, também na tarde de ontem, foi a vez de a ministra Rosa Weber, no plenário
do Supremo Tribunal Federal dizer que o vandalismo acabou fortalecendo a harmonia entre os poderes da República Brasileira. Vamos ouvi-la. Hoje, 8 de fevereiro, completa-se um mês da criminosa invasão da sede desta Suprema Corte, ocorrida em 8 de janeiro último, data que será sempre lembrada para que nunca mais se repita. É preciso repisar que o vilipêndio às instalações dos 3 pilares da democracia, o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e esta Suprema Corte, longe de enfraquecer a nossa democracia constitucional, veio a conferir, mercê da solidariedade imediata de todos, maior intensidade ao convívio necessariamente harmonioso, exigência do próprio texto constitucional, entre os poderes que compõem o Estado brasileiro. Longe do pretendido aviltamento às instituições da República, que não se restringem às pedras em que se erguem seus prédios, e informadas pelos valores maiores da Constituição, sobrepairam aos indivíduos que transitoriamente a integram, restou fortalecida a comunhão nacional em torno do princípio nuclear e interrogável que privilegia e consagra entre nós a democracia, que não pode, em absoluto, sofrer qualquer transgressão. É a Constituição Cidadã de 1988, de que este Supremo Tribunal Federal, por expressa delegação da Assembleia Nacional Constituinte, é o guardião. É a Constituição Cidadã de 1908, repito, todos sabemos, mas eu repito, que em seu artigo 1º consagra se constituir a República Federativa do Brasil em Estado Democrático de Direito. A manutenção, sem solução de continuidade, dos trabalhos institucionais nesta mesma sede histórica, neste mesmo plenário reconstituído, a despeito da agressão desprezível de 8 de janeiro, paralelamente às ações destinadas a reparar os danos causados ao patrimônio público e a promover a responsabilização de seus agentes, é a resposta fundamental que se impunha, sem qualquer hesitação, aos atos de violência contra as instituições democráticas. E esta resposta está sendo dada. De expressão continua sendo tema em discussão no ambiente político nacional. Em sua edição de hoje, o jornal O Estado de São Paulo, o Estadão, publica um artigo assinado pelo jornalista Eugênio Bussi, em que ele diz que precisamos mais que liberdade de expressão. Stephanie. Bom dia, Edson. Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção e internautas do blog do Edson Silva. O Estadão destaca que na semana passada aconteceu de novo. Um pequeno incidente veio mostrar mais uma vez que a cultura política e a cultura jurídica brasileiras ainda não compreendem bem a substância de liberdade de imprensa. Desta vez, o episódio ocorreu no âmbito do Supremo Tribunal Federal. O despacho em que o ministro Alexandre de Moraes solicitou a empresas jornalísticas que entregassem a íntegra dos áudios de entrevistas concedidas pelo senador Marcos Duval, do Podemos. Tropeçou numa hesitação inicial reveladora, que deveria nos servir de alerta. Conforme noticiado amplamente, a primeira versão da ordem judicial estabelecia multa para quem não a cumprisse. E ainda mais preocupante, não deixava claro se o magistrado exigia a apresentação de todos os diálogos gravados com o senador ou apenas daqueles que tivessem sido efetivamente publicados pelos órgãos de imprensa. Em seguida, numa bem fazeja correção de curso,
as coisas se acertaram. Além de retirar a previsão de multa, o ministro explicitou que estava se referindo apenas aos conteúdos, nos termos deles já publicizados. Ficou melhor assim, ficou direito como deve ser. Duval, você sabe, é aquele que vem falando de propostas golpistas que teria ouvido do tal que era presidente da República até o ano passado. A denúncia precisa ser apurada, é lógico. O problema é que, em declarações dispersas e diversas, o parlamentar deu versões distintas das falas presidenciais que teria presenciado. Diante das inconstâncias, o Supremo acerta em procurar reunir todos os pronunciamentos possíveis na tentativa de reconstituir a verdade factual. O esforço é necessário e bem-vindo. Muito bem. Na verdade, o comentário do jornalista, o Eugênio, dá uma alfinetada nesse protagonismo do judiciário. Nós precisamos, quando ele diz mais que liberdade de expressão, é um judiciário cumprindo restritamente as suas obrigações. De fato, há alguns excessos, vez por outra. Hoje, o ministro da vez é o Alexandre de Moraes, mas já tivemos, em outras oportunidades, ministros também da vez sendo protagonista do cenário da política nacional, saindo do próprio judiciário para a política nacional. Depois da mensagem do Poder Judiciário cearense, entregue à Assembleia na segunda-feira passada, também do pacotão de projetos do governo do Estado, encaminhado para a Assembleia na noite da mesma última segunda-feira, hoje é o dia de os deputados estaduais cearenses conhecerem um pacote de mensagens do Ministério Público Estadual, constante de projetos que alteram, o primeiro, o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, altera a estrutura do PROCON. Uma segunda matéria, que dispõe sobre a transformação de cargos da carreira de analista ministerial do quadro de pessoal efetivo e permanente do Ministério Público do Estado do Ceará e da outras providências. Uma outra matéria cria funções comissionadas, conferidas exclusivamente a ocupantes de cargos de provimento efetivo. Uma seguinte altera artigos da Lei Estadual número 14.043 de 2007 e da outras providências. Há ainda uma outra que altera a estrutura, composição e vencimento dos cargos de provimento em comissão do quadro de pessoal do Ministério Público do Estado do Ceará e da outras providências. Uma outra matéria fixa o subsídio dos membros do Ministério Público do Estado do Ceará. E, por fim, o projeto que dispõe sobre a estrutura administrativa do Ministério Público do Estado do Ceará e da outras providências. Todas matérias onerosas ao erário estadual. A majoração do subsídio, ou a fixação dos subsídios dos integrantes do Ministério Público segue uma rotina da qual os representantes dos ministérios públicos nos estados ganham proporcionalmente ao que ganha
o Procurador-Geral da República e os procuradores nacionais, os integrantes do Ministério Público Federal. Embora o Ministério Público Estadual tenha autonomia, mas para que eles passem a receber os subsídios majorados, é preciso que a Assembleia aprove uma lei, diferentemente do que acontece com o Poder Judiciário. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. As manchetes do blog do Edson Silva. Letícia. Bom dia, Edson. Bom dia a todos que acompanham o nosso programa desta quinta-feira, ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva. Com as atualizações feitas no nosso blog hoje, temos que comitiva alemã se reúne com o governo do Ceará para fechar tratativas sobre a produção de hidrogênio verde. Para o presidente do complexo do PCEM, Hugo Figueiredo, o encontro foi uma oportunidade de apresentar todo o potencial que o estado do Ceará tem na produção de hidrogênio verde. Parcerias como essa reforçam o nosso compromisso de construir o maior polo de produção, consumo e exportação de hidrogênio verde da América Latina. Também temos que mais de R$1 bilhão pode ser repassado aos partidos políticos e federações pelo Fundo Partidário de 2023. Dos 28 entes políticos que lançaram candidaturas na eleição do ano passado, somente 13 partidos e federações partidárias alcançaram a chamada cláusula de desempenho prevista para o pleito, com diversas regras. As demais 15 agremiações continuarão a existir, porém, não receberão nada do fundo a partir deste mês de fevereiro, quando entrou em vigor a nova legislatura nacional. Também temos que a presidente do Supremo Tribunal Federal disse que a harmonia entre o Judiciário, Legislativo e Executivo foi fortalecida após os ataques do dia 8 de janeiro. A ministra Rosa Weber destacou que, a despeito das agressões do dia 8 de janeiro, a continuidade dos trabalhos institucionais nesta mesma sede histórica, neste mesmo plenário reconstituído, paralelamente às ações destinadas a reparar os danos causados ao patrimônio público e a promover a responsabilização dos autores, é a resposta fundamental que se impunha aos atos de violência contra as instituições democráticas. Com os destaques agora dos principais jornais brasileiros, iniciando pelo Estadão, a principal manchete é sobre a taxa Selic. A cúpula do Partido dos Trabalhadores vai ampliar pressão sobre o presidente do Banco Central para forçar a mudança em política de juros. A cúpula petista usa o embate com Campos Neto para disputar rumos do governo com partidos de centro e centro-direita e tenta impor linha desenvolvimentista. Com os destaques agora do Globo, a principal manchete é sobre a crise humanitária. Em 2022, o governo de Jair Bolsonaro recebeu, em média, 5 alertas por mês sobre gravidade das situações dos povos Yanomamis. A FUNAI foi alertada e organizações como a ONU e o Ministério Público Federal fizeram denúncias. Também temos que documento do Gabinete de Segurança Institucional revela que o governo foi alertado sobre riscos de ataques golpistas e imobiliza o pedido de uma CPI. Com as últimas agora da Folha de São Paulo, temos sobre custo de vida. A inflação sobe 0,53% em janeiro, com pressão de alimentos. O índice é o primeiro do governo Lula. O IPCA acumula avanço de 5,77% em 12 meses, de acordo com o IBGE. Também temos a coluna de Mônica Bergamo, que afirma que Lula quer levar Dilma Rousseff à China como presidente de Banco de BRICS em março. O presidente pretende que a substituição de Marcos seja efetivada até o fim deste mês. E o governo federal também falhou no dia 8 de janeiro, diz a governadora interina do Distrito Federal. Celina Leão afirma que Ibanez Rocha foi mal informado sobre a segurança pública do Distrito Federal. Muito bem. Na sessão de ontem da Câmara Municipal de Fortaleza,
alguns vereadores repercutiram com críticas o pacote de mensagens encaminhados à Assembleia Legislativa na segunda-feira passada pelo governador Eumano de Freitas. As críticas voltaram-se principalmente para o projeto da reforma administrativa que cria 15 novas secretarias no governo do Ceará. O primeiro a falar sobre o tema foi o vereador Jorge Pinheiro. Vamos ouvi-lo. Senhor presidente, venho aqui também para comentar aquilo que está me causando uma grande estranheza, vereador Bruno Mesquita, que é a falta de comentário na mídia sobre esse pacote enviado para a Assembleia Legislativa pelo governador Camilo Eumano de Freitas. Né? Me impressiona porque eu saio procurando aqui no Povo que ele fala é um pacote de medidas econômicas. Procurei no Diário, também fala muito pouco. E aí, a gente precisa repercutir, reverberar isso para a sociedade cearense. Eu quero ouvir também aqueles que são do PT, partidários do PT, para explicar esse pacote. Né? Em outras oportunidades vieram falar aqui da Prefeitura de Fortaleza, que estava criando e cobrando, dizendo que era um pacote de maldade, porque estava aumentando as regionais de 7 para 12. Aí a Prefeitura teve que aqui trabalhar e mostrar que não estava aumentando valores, mas estava extinguindo os cargos e criando, e que mesmo assim a gente teve que fazer aqui uma grande campanha para que a Prefeitura pudesse mostrar que enxugou gastos. E aí, agora que nós cobramos isso do governo do Estado, nós estamos passando por um tempo muito difícil no Brasil, né? E a gente precisa, no mundo, e a gente precisa aí ver medidas que de fato cortem gastos. Reforma administrativa que vai criar aí 10 secretarias, que é um absurdo. E aí, sabe como é que faz, meu caro Pedro Matos? Em vez de cortar gastos, está aumentando os gastos. Aí eles vêm também com uma historiazinha de que vão enxugar a máquina, despedindo pessoal terceirizado, etc. Peraí, enxugar a máquina? Então é porque a máquina estava pesada. E estava pesada por quê? Ano passado foi eleição. Será que foi por isso? Aí agora, passada a eleição, aí vão tirar as pessoas que estavam naquele cabide no ano passado ou no ano retrasado? Não sei, não estou dizendo que é isso. Mas me causa estranheza falar em enxugar a máquina pública, despedindo pessoas. Aí, se eles vão despedir, precisava dessas pessoas? Ou eles vão deixar de corresponder ao serviço público que vinha sendo prestado? Tudo isso precisa ser esclarecido e nós precisamos conversar com aqueles deputados estaduais que foram eleitos, aqueles que estão dizendo que de fato não concordam com aumento de cargos, com questão de cabide de emprego. Nós precisamos tratar isso sim aqui na Assembleia Legislativa, muito embora a Câmara de Vereadores não vote, nós precisamos reverberar, uma vez que a gente não está vendo a imprensa reverberando, o que causa grande estranheza. Muito bem. Nós ouvimos aí o vereador Jorge Pinheiro. O discurso de que estão sendo criadas apenas 10 novas secretarias é o discurso de quem realmente não conhece o projeto. Se esses que falam em 10 secretarias lerem a matéria que nós publicamos aqui no nosso blog, no blog do Edson Silva, relacionando, dizendo quais serão as secretarias do Estado do Ceará após a aprovação da lei. E nós estamos dizendo quais são com base na relação que consta do projeto de lei. O Estado do Ceará sai de 21 secretarias para 36 secretarias. Não são órgãos com status de secretarias, não. São 36 secretarias, fora alguns órgãos com status de secretaria. Está no blog do Edson Silva. Antes do pronunciamento, antes
dessa manifestação pública do vereador Jorge Pinheiro, já na Assembleia Legislativa, os trabalhos ontem começaram realmente mais cedo, está todo mundo, depois da sexta-feira, que todos folgaram no primeiro, o que deveria ser o primeiro dia útil de sessões, na terça e na quarta-feira, os deputados chegaram cedo e fizeram a sessão começar realmente no seu horário regimental. Pois bem, ontem na Assembleia foi o deputado Felipe Mota que tratou desse pacote de mensagens do governador Elmano. Vamos ouvi-lo. Governador, chama os seus secretários e rogue pela vontade de um Ceará mais justo. Nós não podemos pegar o setor produtivo, da indústria, do comércio e jogar tudo isso na lama. Nós tivemos que ter uma transformação nesse Estado. E agora, a partir desse momento, logo no início, Vossa Excelência tem uma entrevista que assisti ontem, dizendo no dia 4 de outubro, após sua vitória no primeiro turno, que não teria aumento de imposto para os cearenses. Que não teria o quê? O imposto já está quase criado. Esses empregos vão-se embora do nosso Estado. E eu não quero estar aqui voltando para cobrar ao senhor governador posições. Eu queria muito era que tivesse chegando aqui corte de gastos, mas com responsabilidade. Vem o Banco do Brasil, 900 milhões. Diz que vai conter gastos e cria umas 10 secretarias. Tudo bem que querem respeitar a política nacional, porque lá tem Ministério de Igualdade Racial, tem Ministério disso, daquilo, para poder fazer um trabalho conjunto aqui no Estado. E essas criações, e essa quantidade de conselho que tem no Estado do Ceará. Nós precisamos verdadeiramente colocar os cearenses que nós estamos precisando de transparência. Venha explicar como é que faz essa explicação, senhor deputado. Convoca a FIEC, convoca a FEComércio, convoca o secretário da Fazenda, convoca. Tenham essa humildade de chamar o setor para discutir. Bom, nós ouvimos aí o deputado Felipe Mota. Essa história de corte de gastos na administração pública é um discurso inverídico. Nós podemos dizer que é um discurso inverídico. Para se cortar gastos da administração pública, não é preciso se encaminhar à Assembleia nenhuma mensagem. Por exemplo, se o governo do Estado quer cortar gastos, ele pode reduzir o número de terceirizados que tem na administração pública. São muitos terceirizados. Aliás, o Tribunal de Contas do Estado deveria olhar com a lupa esses contratos de prestação de serviços para a administração pública a partir da área da saúde. Se o governo do Estado quisesse cortar gastos, ele estaria investindo em energia eólica para os seus prédios. Ao contrário, o Estado do Ceará está construindo o maior hospital, segundo ele, do Nordeste brasileiro, que é o Hospital Universitário da Universidade Estadual do Ceará, que o Camilo prometeu entregar em dezembro do ano passado e que não vai ser entregue nem em dezembro deste ano, temos certeza. E nesse prédio, realmente um prédio grande, grande mesmo, muito grande, não tem uma planta de energia eólica. Para ele funcionar, quando funcionar, se não mudarem o projeto, a Coelce vai ganhar mais um dinheirinho, porque será ela que vai fornecer a energia para esse hospital.
Está aí o prédio novo do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. O prédio velho foi incendiado, o prédio novo está aí. Tem uma planta de energia eólica. Quanto se reduz de gastos do consumo de energia se utilizarmos a energia eólica nos próprios do Estado? É balela. Obrigado pela atenção dispensada. Até amanhã às 11h45. Lembrando o nosso programa na TV Otimista, daqui a pouco às 12h40. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos e espero revê-los no nosso programa de amanhã. Até lá!